Vamos conversar sobre carreira nesse sábado à tarde. Bora lá. Eu sei que você é professora, pesquisadora, mestre e doutoranda em Direito, né? Pela nossa Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife. E eu queria saber como é que foi o início, na verdade, essa escolha pelo curso de Direito. Levando muito em consideração que a sua área de pesquisa não é a mais usual, né, para quem faz Direito, né? Que é Filosofia do Direito. Então, eu queria entender se quando você entrou no curso, você já tinha essa visão, quais eram suas expectativas, né, e como é que foi esse processo para chegar nessa sua escolha de hoje, né, nessa sua vivência de hoje. Então, amiga, apesar da gente já se conhecer há um tempo, eu acho que eu nunca contei essa história para tu. Mas quando eu tinha uns 7 anos, assim, eu fui conversar com um amigo do meu pai, que era advogado na época, e eu perguntei o que é que ele fazia e tal, e ele falou: Cecília, eu ajudo as pessoas. E aquilo, por algum motivo, me tocou, me encantou, assim, e eu decidi que eu queria ser aquilo, que eu queria ser advogada, sem muita reflexão, sem pesquisar sobre o curso, nada, assim, sabe? E aí eu comecei a ter esse interesse por fazer justiça, coisa bem romanceada e tal. Mas acabou que assim que eu entrei no curso, tipo, tem um detalhe, eu não entrei de primeira, né? Eu entrei quando eu fiz o vestibular no 2º ano. Então eu tive mais tempo para pensar e eu, tipo, continuei em Direito. Mesmo assim, Direito. E aí você continuou no erro? Não, brincadeira, não. Você continuou com a escolha? Pode-se dizer que eu continuei no erro, de alguma forma. Passei, fiquei super feliz. Foi uma das maiores felicidades da minha vida, passar no vestibular. É incrível. Não, é incrível. Na Faculdade de Direito do Recife, tão sonhada, tão... É tipo... Foi incrível pra mim, eu imagino que deve ter sido incrível pra você também. Então, aí foi, tipo, super massa, assim, me encantei com o movimento da faculdade e tal, mas logo no primeiro período eu já sentia uma necessidade de me adequar àquele ambiente, e eu via que não era nada do que eu pensava, de fazer justiça, de querer ajudar as pessoas. Eu comecei a perceber como era o judiciário de fato, coisa que eu deveria ter percebido talvez antes de entrar na faculdade, não sei. Difícil, a gente tá preocupado com vestibular, a gente não consegue muito ver como é a realidade do dia a dia da profissão, né? Eu acho que é um pouco natural. E eu fiquei meio que me culpando, sabe? Procurando desculpa, enfim. Aí eu já comecei a me frustrar do primeiro período, velho. Infelizmente, assim que eu entrei na faculdade, apesar dela ter uma efervescência cultural e jurídica muito forte, eu também me frustrei porque eu comecei a perceber que não ia ser como eu estava imaginando, né? No meu cenário ideal, as coisas seriam no fluxo de eu tentar ajudar as pessoas através do conhecimento jurídico. E aí eu percebi que, tipo, não ia dar certo. Na prática. Na prática não ia rolar. E aí eu comecei a entrar num grupo chamado Direito em Foco. E esse grupo do Direito em Foco, ele me motivou a estudar 2 eixos, que é o eixo de filosofia e o eixo de educação jurídica. E o eixo de educação jurídica foi quando eu comecei a estudar mais pedagogia de forma independente. E no segundo período, eu teve uma crise muito grande com o curso, foi quando eu decidi estudar para ser professora. Então, eu motivei minha trajetória acadêmica com base nisso. Tipo, ao invés de começar estagiando em algum órgão público ou em escritório, que é o que a maioria das pessoas fazem, eu comecei a fazer monitoria, pesquisa, conversar com os professores. Inclusive, eu conversei com o Manu Abá. E Manu Abá disse, se tu quer se preparar para ser docente, vai por esse caminho aqui. Então, tipo, eu tive algumas dicas de algumas pessoas, sabe? E até o meu jeito de assistir a aula mudou, porque ao invés de eu estar assistindo o conteúdo da aula, apenas, né? Eu começava a notar como os professores davam aula, como eles se portavam, como eles chamavam a atenção do aluno, se eles eram mais de soltar piadinha ou não e tal. E aí, com isso, foi quando comecei a desabrochar, digamos assim, sabe? Tipo, foi quando eu me senti mais em paz comigo mesma, apesar de eu não romancear de forma alguma a carreira docente, porque eu sei que tem suas dificuldades, mas foi quando eu encontrei paz. Basicamente foi isso, assim. Com a escolha, né? Enfim, fazendo sentido ali de estar naquele lugar. Isso. Porque, com certeza, é uma felicidade muito grande quando a gente passa, né? Lá e...
nossa, que tu desde criança queria e provavelmente pensava em ser a Federal, a Faculdade de Direito do Recife. E aí você se preparou e identificou a área de filosofia do direito através do Direito em Foco. Isso, né? isso. E o seu TCC, por exemplo, foi em que então. Você decidiu que você ia para o mestrado, obviamente, né? Para seguir na docência. Mas a sua área específica, assim, não sei dizer, de pesquisa, já começou o que você trabalha no TCC, já deu algum indício do que você... Não, então, foi bem interessante, assim, pelo menos eu acho interessante, tá? O que é que aconteceu? Eu estava numa aula de Mariana Fischer, que se tornou minha orientadora, né, que é minha orientadora desde o TCC, ela foi minha orientadora no TCC, no mestrado e está sendo agora no doutorado. E a gente estava falando sobre questões relativas ao gênero, né? Diferença de gênero, como as pessoas se portavam no judiciário, na presença feminina e na presença masculina e tal. E aí a gente chegou na palavra empoderamento, que estava super em voga em 2014 e tal. E aí, 2015, mais ou menos. E aí foi interessante porque eu dizia, tá, a minha ideia de falar sobre empoderamento é que, assim, eu sou uma mulher que eu vou me empoderar e aí eu vou chegar no topo. E o que é que eu faço quando eu chego no topo, sabe? Eu boto mais mulheres, eu continuo sendo a única mulher do espaço. E aí eu comecei a perceber que atrás da palavra empoderamento tinha algum resquício de feminismo liberal. E qual era o problema disso, sabe? Porque a gente falava sobre empoderamento no sentido de as mulheres têm que se empoderar, têm que tomar os cargos de poder, etc. Mas o que é que você faz depois disso, sabe? O que é que acontece depois que você se empodera individualmente? E aí, quando eu comecei a pesquisar, fiz um rastreamento do conceito, digamos assim, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, a palavra empoderamento, ela vem da ideia do coletivo, é uma ideia que vem de Paulo Freire, na verdade, sabe? É uma coisa bem interessante, assim, e que ela foi uma palavra apropriada pelo feminismo liberal para se tornar uma pauta individualista. E acaba que isso macula um pouco a ideia do que é empoderamento de fato. Fica uma palavra muito saturada também. Se a gente perceber, a mídia usa muito e acaba que você toma um afastamento daquilo, sabe? E aí, meio que o meu TCC foi girando em torno dessas questões do empoderamento na ONU. As políticas neoliberais que a ONU estava fazendo usando a palavra empoderamento. E a minha ideia era mostrar que foi um subterfúgio usar empoderamento para continuar perpetuando certas práticas que mantinham as mesmas peças nos mesmos lugares, só mudando o gênero. E aí, basicamente, esse foi o meu TCC. E aí foi no meu TCC que eu conheci Nancy Fraser, que é uma autora estadunidense que estuda questões de redistribuição e reconhecimento. E, se ficar muito confuso, tu me para, tá suave, porque eu sei que é meio complicado às vezes. Mas aí, quando eu fui fazer a seleção do mestrado, eu submeti um projeto relativo a empoderamento e questões das ideias de Nancy Fraser. Mas aí, quando eu entrei no mestrado, entrei na pandemia. Eu ia precisar de um relatório que ia sair, o relatório não saiu, e eu tive que mudar totalmente minha pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar paridade e participação em Nancy Fraser, que é um conceito que a autora usa para falar sobre como você pode, de fato, encontrar paridade em ambientes normativos. Que seria basicamente o seguinte, olha, não adianta nada uma paridade meramente numérica, por exemplo. No sentido de, tipo, 50 mulheres, 50 homens, a gente vai conseguir paridade a partir disso aqui. Não. Na verdade, ela fala, se uma pessoa ela não tem condições materiais de alcançar certos espaços, eu tenho que dar condições materiais a essas pessoas para que essas pessoas possam entrar no espaço de poder. Então, por exemplo, se eu quero que uma mãe solteira que tem 2 filhos, que ela consiga chegar ao debate público, eu tenho que dar condições, por exemplo, dela ter uma creche onde ela possa deixar as crianças, que ela tenha um emprego digno, que ela não sofra nenhum tipo de preconceito, que ela consiga, de fato, se sentir até empoderada de estar nesse ambiente. Então, basicamente, o meu mestrado foi nesse sentido, sabe? E eu gosto muito, porque, assim, eu gosto de dizer que durante a pandemia foi um momento muito difícil. Eu fiz basicamente o mestrado todo online, perdi muito de ter uma vivência assim, com as pessoas, o contato humano, né?
Mas eu lembro que eu dizia para mim mesma, esse mestrado está me salvando de mim na pandemia. Porque eu tinha com o que ocupar minha cabeça, eu tinha que pesquisar, então isso foi muito bom para mim. Então, assim, a gente tem alguns atropelos pelo meio do caminho, né? Aham. A gente consegue contornar, tipo, assim, é depender da sua vontade, obviamente, né? Se tá fazendo sentido para você e Sim. fez sentido para mim naquela época. Uhum. E essa questão de você começar com um projeto e aí perceber que, na verdade, talvez certa coisa não vá ser possível e fazer um redirecionamento da sua própria pesquisa, eu acho que isso envolve muita... Outra palavra muito saturada, mas assim, uma resiliência também, né? Eu sabia que tu ia falar resiliência. Não, mas é verdade, é verdade. E um alinhamento com a sua orientadora, né? É. E, não é? E causa uma certa frustração, de certa forma, né? Meio que você já idealizou aquilo, já teve um investimento, e aí você vai, mas no final das contas o resultado daquilo muitas vezes é além do que seria, ou enfim, do que a gente imaginou, não tem como saber, né? Como é que seria. Mas, enfim, eu acho que sempre vale a pena, né? E na verdade é o que tem que ser feito, mas enfim. E aí você manteve esse relacionamento, eu chamar de relacionamento, né? Orientadora, orientando é um relacionamento. Não deixa de ser. E ela seguiu sendo sua orientadora agora no doutorado. Agora no doutorado, o que é que aconteceu, né? Teve mais uma mudança de rota. Eu amo mudar a rota, é incrível. Mas assim, basicamente, eu me mantive com Mariana por 2 aspectos. Primeiro, porque eu gosto muito da metodologia que ela usa com os orientandos dela. E segundo, porque é uma pessoa muito séria. Então, eu lembro que ela falou... Eu meio que discordo um pouco, mas eu entendo o pensamento dela, que ela dizia que eu era uma pessoa muito apaixonada pelo meu tema e que isso às vezes me cegava para ter um viés mais metódico, sabe? E aí eu era muito apaixonada, queria falar de muita coisa, não sei o quê, e ela meio que dizia, não, vamos reduzir esse espaço amostral, vamos por esse caminho. Então ela de fato lhe orienta, sabe? Porque na academia é até um pouco complicado essa relação de orientando, orientador, porque às vezes o orientador deixa a pessoa muito solta. Tem gente que gosta, não é meu perfil, eu preciso que alguém me direcione, me diga onde eu tenho que caminhar. Mas lá na faculdade de Direito, as pessoas reclamam disso, sabe? Que, tipo, o orientador às vezes some, que, tipo, não dá uma orientação como deveria ser. Então, Mariana não tem esse perfil. E aí, ela, de fato, seguiu comigo, aceitou seguir comigo agora no doutorado. Eu tinha uma ideia, muito motivada pelo nosso grupo de psicanálise, que foi onde a gente ficou mais próxima e tal, que era de misturar direito e psicanálise. Basicamente, eu queria estudar psicologia das massas no doutorado, tentando fazer um paralelo com a ideia de Pequeno Grande Homem de Adorno, que era aquela coisa do líder autoritário querer se mostrar como um pequeno homem, como se fosse um homem humilde, para cativar a massa, esse rolê de identitarismo e tal, enfim. Só que eu, quando fui conversar com Mariana, ela disse que era uma ideia muito pretensiosa para um doutorado, porque tinha pouca bibliografia. E aí eu acabei desistindo dessa ideia, que era a minha ideia inicial, e Mariana me deu uma sugestão de um tema, só que eu odiei estudar esse tema. Odiei muito, assim, fiquei infeliz pra caralho. Posso falar pra caralho? Enfim, não tem problema, né? Resolve. Eu fiquei muito infeliz e, tipo, eu acabei percebendo que eu perdi muito tempo parada nisso. Mas eu tive uma conversa honesta com Mariana, disse que tinha passado por umas questões pessoais também, etc., que me atrapalharam. E eu acho que você tem que gostar minimamente do que você está estudando. Já é um doutorado que já tem seus percalços naturais, então você tem que gostar do que você vai estudar, sabe? Sim. E aí eu tive uma outra ideia que seria basicamente saber como houve a ascensão do bolsonarismo no Brasil e como isso impactou diretamente na questão dos protestos. Se impactou ou não, na verdade. E aí eu fiz o recorte de seus movimentos de protesto de 2013 junto com a ação do bolsonarismo. E aí eu estou vendo se tem alguma confluência nesses 2 temas. E é basicamente isso que eu estou pesquisando agora. Então eu estou mais feliz, estou mais aliviada. Sei que não é fácil, também não fico romanceando tanto essa questão do doutorado, mas é o que eu gosto de fazer. Então eu gosto de pesquisar. Eu sei que tem muitas adversidades aqui no Brasil, mas eu me vejo como uma pessoa que tem uma demanda que eu consigo dar conta. Muito bom.
Fico muito feliz que Ai, você obrigada, conseguiu. amiga. É muito importante a gente estar alinhado com o que a gente está fazendo, né? Não só com o tema, mas com o exercício da coisa, né? E justamente em relação a esse exercício da profissão, em relação em sala de aula, né? A colocar em prática, na docência. Como tem sido isso para você? Quando é que você se viu como professora pela primeira vez, né? Que a gente sabe que, na verdade, eu imagino que nem sempre isso coincida com o momento em que formalmente você assume esse cargo. Então, como foi esse início de se tornar professora? Não coincide nem um pouco mesmo, assim, tipo, eu entrei dentro da sala de aula em 2023 pela primeira vez, como professora, né, como docente, de fato, numa instituição privada, e eu me senti uma fraude, eu me senti uma farsa completa, eu pensava que eu estava prestando seminário para as pessoas, e não era isso, eu estava, de fato, como professora. E quando eu me senti, de fato, foi quando os alunos me deram algum feedback, eles disseram assim, ó... Eu gosto muito da aula da senhora, me chamaram de senhora. Essa é uma questão de respeito, né? Sim, sim. Me chamaram de senhora. Disseram que às vezes iam para a faculdade pensando na aula, então eu disse, não, eu acho que agora dá para dizer que eu sou professora de fato. E isso é muito gratificante. Eu acho que a minha ideia, quando eu quis falar de ajudar as pessoas e tal, é também um pouco de pensar que eu posso tentar ser uma força motriz dentro do direito para mudar algumas mentes, sabe? Tentar plantar uma sementinha. Às vezes eu acho que, tipo, uma sala tem 50 pessoas. Se eu conseguir tocar uma pessoa, para mim já tá valendo. Então é isso, assim, basicamente. Excelente. Então, amiga, eu queria te agradecer por topar, porque eu acho essas conversas super importantes, porque quando a gente pensa em carreira, né, hoje em dia, ou pelo menos pensando na minha, na verdade, na minha experiência de ter começado a faculdade de Direito, também cheia de expectativas, e desde criança também, a gente tem se parecido, e ter percebido que, na verdade, não era por aí, e, assim, no seu caso, você se manteve na grande área, digamos assim. De certa forma, sim. Mas, para mim, foi um redirecionamento um pouco mais extremo, né? E você teve, na verdade, uma mudança de profissão, por assim dizer. Você queria advocacia e hoje você é pesquisadora e professora. Mas quando falam assim, mudança de carreira, eu não considero que é a carreira que está mudando, né? Porque, na verdade, eu acredito que carreira seja o todo, né? Da nossa vida profissional. E a profissão muda, a ocupação muda, a área pode mudar também, mas a carreira é uma só. Então, acho que a gente precisa conversar mais sobre essas quebras de expectativa e como contornar isso, né? Como manejar nossas expectativas e entender que a gente pode sim mudar, né? Mudar de área, de profissão, de ocupação. Então, acho que é muito importante que as pessoas tenham mais essa consciência, né? Não é fácil, né? Perder o medo, né? Eu acho que às vezes a gente é muito duro com nós mesmos, né? Então eu acho que quando tem uma quebra de expectativa, a nossa tendência é ficar nos culpando e tal. E assim, eu acho que você ter essa maleabilidade com você mesmo é importante. Então acho que vale a pena a gente ter trocado esse assunto. Foi incrível para mim. Agradeço muito. Obrigada.